Bom pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês o que você pode fazer quando você vendeu uma opção, ela está prestes a ser exercida, mas você não quer esse exercício, mas também não quer pagar muito caro para desmontar essa operação. Na verdade, você pode muitas vezes até mesmo lucrar com essa operação e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar sobre alguns detalhes da rolagem de opção. Solta a vinheta. Primeiramente, é bom enfatizar que só vale a pena você rolar a opção se você tiver vendido ela. Então, se você tiver vendido uma call ou vendido uma put, aí que é interessante você fazer a rolagem. Tá? Não é o caso quando você comprou a opção. E aí nós vamos seguir o seguinte sumário aqui nesse vídeo de hoje. Então, nós vamos ver aqui o que é rolagem de opção, quando fazer a rolagem, quando que é o melhor momento, como que funciona a rolagem, tanto no caso de call quanto no caso de put, e aí a gente vai terminar com a conclusão. Então o que funciona, o que é a rolagem da opção? Então basicamente a rolagem é a gente passar essa operação lá para o futuro, tá? Geralmente para o mês seguinte. A gente vai basicamente adiar aquele compromisso que a gente assumiu quando a gente vendeu a opção. Então no caso, se eu vendi uma put, eu assumi o compromisso de comprar aquela ação, então eu vou adiar esse compromisso. E no caso, se eu vendi uma call, eu vou adiar esse compromisso da venda de call, que no caso é vender determinada ação. E aí agora vamos ver quando fazer essa rolagem. Tá? Então nós temos aqui a primeira situação, que é quando o preço, né, da ação ela está a favor da estratégia, né? Então, ou seja, quando a ação ela está, quando a opção ela está OTM, então a ação ela está perdendo valor, então eu posso deixar essa opção virar pó, mas às vezes é interessante ele próximo do exercício, na última semana do exercício, eu estar desfazendo essa operação. Então eu posso comprar essa opção que eu vendi e posso vender uma opção lá no mês seguinte. E com isso eu vou receber uma renda. Então é interessante fazer isso daí próximo ao vencimento, quando a opção já está mais desvalorizada ou quando eu já atingi aí mais de 70% de lucro nessa operação. Tá? Eu posso até deixar para o vencimento quando a opção realmente ela vai virar pó, mas às vezes, né, o risco não vale a pena de que naquela última semana aconteça, né, alguma coisa e ela acabe entrando no dinheiro. Então, às vezes é interessante, né, quando a opção já murchou bastante, você pegar essa opção e realizar a compra dela e fazer a rolagem para o mês seguinte. E aí a segunda situação é quando o preço, né, da ação ele está indo desfavoravelmente à sua estratégia. Né? Isso aí ocorre basicamente quando o preço da ação ele passa do strike e entra no dinheiro. Então nós vamos ver aqui como é que funciona aqui a rolagem nesse caso. Então assim que a ação passar o strike da opção, é interessante você começar a ficar acompanhando aquele movimento da ação, tá? Ver ali se ela vai ficar parada naquela região ali próxima ao strike, né, no dinheiro. Beleza, se ela estiver por ali é até melhor, porque se chegar no vencimento com a ação próximo do strike, é até o momento em que você vai estar lucrando mais, porque aquela opção ali ela vai tender a zero e você vai conseguir vender a opção lá do vencimento seguinte por um valor bem interessante. Mas pode ser que a ação continue o movimento desfavorável ali à sua estratégia e aí aquela opção começa a ficar cada vez mais cara. Tá? Só é importante que você fique atento para que essa ação não se movimente tanto, de forma que essa opção não fique tanto no dinheiro, porque quanto mais ITM ficar essa opção, mais difícil vai ser você desfazer essa operação, porque essa opção ela vai tender a ter menos liquidez e vai ficar às vezes com um spread muito grande entre a ponta comprada e a ponta vendida, que vai te desfavorecer. Então você tem que estar observando nesses casos, né, assim que a ação passou do strike e ela continuar o movimento dela, né, passando a opção a cada vez ficar mais OTM, é melhor você desmontar logo essa operação e fazer a rolagem. E aí como é que vai funcionar então essa rolagem da opção? Então nós vamos ver aqui o seguinte. A primeira situação é aquela rolagem clássica, né, em que você vai pegar, vai zerar aquela posição, ou seja, você vai comprar todas as opções que você vendeu e você vai vender a opção no mesmo strike e na mesma quantidade para o mês seguinte. Então essa é a rolagem clássica, quando você usa o próximo vencimento, quando você vende na mesma quantidade e no mesmo strike. E aí no caso das calls,
você vai estar sempre lucrando, né? Quase sempre você vai estar lucrando com essa rolagem. Então, se a call, se o preço da ação ela passou ali do preço da opção, você vai comprar essa opção vendida e vai vender lá a opção no mês seguinte. Geralmente você vai estar, na maioria dos casos, você vai estar lucrando com isso daí. No caso das puts, pode ser que essa rolagem ela dê até mesmo prejuízo, né? Um pequeno prejuízo ali que você tem que desembolsar para poder fazer essa rolagem. Então é mais um fator que realça aí a importância de você não deixar com que as opções fiquem muito dentro do dinheiro, porque quanto mais dentro do dinheiro, mais difícil vai ser isso daí. Mais caro, né? Pode ser para você fazer essa rolagem. E aí existem algumas variantes, né, dessa rolagem. Então você pode rolar para o mês seguinte, alterando o strike da opção, tá? Ou alterando a quantidade de opções vendidas no mês seguinte. Isso aí traz pode trazer algumas vantagens aí para você, principalmente quanto ao risco. Então, no caso ali de uma venda de call, tá? Eu posso estar fazendo essa rolagem, vamos dizer assim, alternativa, subindo o strike da call, e aí com essa subida desse strike da call eu vou estar diminuindo a possibilidade de exercício, porque daí uma queda menor já vai fazer com que essa opção vendida vire pó no mês seguinte. Ou eu posso estar mantendo o strike e reduzindo a quantidade de opções vendidas. E aí dessa forma eu vou ter ainda algumas ações, porque a gente vai estar sempre raciocinando que eu vou estar vendendo de forma coberta. Então, se eu mantenho o strike e reduzo as opções vendidas, eu vou ter algumas ações em carteiras que não vão estar com as suas opções vendidas e assim eu vou conseguir me aproveitar um pouquinho do lucro caso a ação continue subindo. Tá? Então, basicamente, se eu subo o strike, eu vou receber menos prêmio, mas eu diminuo a probabilidade dessa opção ser exercida, e se eu mantenho um strike, eu tenho a possibilidade de diminuir a quantidade de opções vendidas, tudo isso que eu estou falando para poder manter, né, um certo lucro nessa rolagem ou para que essa rolagem seja no 0 a 0, para não ter que desembolsar. No caso das opções de put, então a gente raciocina, né, que se eu estou nessa situação aqui é porque a cotação das ações ela caiu abaixo do valor do strike. Então, da mesma forma, eu posso abaixar o strike dessa opção, né, e assim diminuir a probabilidade dessa opção ser exercida. E quando eu baixar esse strike da opção, observe que eu vou estar me comprometendo a comprar a ação por um valor menor do que aquele que eu tinha me comprometido anteriormente. Isso daí vai possibilitar com que eu possa vender mais opções e mantendo o mesmo notional, ou seja, aquele mesmo capital comprometido como garantia. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos disso daí. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora, tá, utilizando aqui alguns exemplos aqui de cotações reais, como é que a gente pode estar fazendo essa rolagem. Então nós temos aqui essa ação, tá, ela está no preço aqui atual de fechamento de R$ 37,72. E aí aqui nós temos aqui essa opção, tá? Então vamos supor que eu tivesse vendido essa opção aqui, tá, do mês de novembro, por essa opção no strike 36,27, e aí agora eu tenho que comprar, eu quero fazer a rolagem dessa opção. Então, sem considerar o prêmio que eu já recebi lá no mês anterior, para eu comprar essa opção e zerar essa posição aqui, eu vou pagar R$ 4,11. Tá? Se eu quiser fazer a rolagem normal, a rolagem clássica, eu vou estar vendendo essa opção aqui, ó, do mês 12, do próximo vencimento, no mesmo strike, 36,27, e aí vou estar recebendo 4,55. Então, observe aqui que eu vou estar recebendo aqui 44 centavos. Então, eu vou estar postergando esse meu compromisso e ainda vou estar recebendo dinheiro. Então, essa daqui é a rolagem clássica. Na rolagem alternativa, se eu quiser manter esse strike aqui, eu posso estar reduzindo essa quantidade. Então, vamos supor que eu tivesse vendido aqui 1.000 opções. Tá? 1.000 opções daria aqui, ó, daria R$ 4.110. Eu posso, por exemplo, aqui manter, né, para não ter que pagar nessa rolagem, mantendo aqui de forma a receber esses R$ 4.110, eu poderia estar vendendo aqui cerca de 903 opções do mês seguinte. Então, observe que eu vou estar vendendo 100 opções a menos, não vou estar desembolsando para fazer essa rolagem e vou continuar praticamente com 100 ações, sem estar com essa venda coberta e aí aproveitando desse movimento caso essa ação continue subindo. A outra situação é eu fazer uma rolagem mudando o strike, subindo o strike dessa call.
Então, eu posso, por exemplo, aqui utilizar esse strike 37,02. Então, observe que eu vou sair de uma posição vendida no strike 36,27, vou subir o strike para 37,02 e praticamente eu não vou pagar nada. Tá? Então, porque aqui o último negócio é 4,11, esse negócio aqui é 4,10, então eu vou pagar 4,11, vou receber 4,10 e aumentando esse strike aqui, ele fica muito próximo da ação. Tá? Ele era um strike que estava ITM, fica agora um strike no dinheiro e qualquer movimento de queda dessa ação, essa opção aqui ela vai acabar virando pó. Então essas aqui são as duas formas, são as três formas, vamos dizer assim, de eu fazer a rolagem clássica e a rolagem alternativa, em que eu posso manter o strike, talvez reduzindo a quantidade de opções vendidas, ou eu posso subir o strike no caso da call e aí diminuir a possibilidade, a probabilidade de ser exercida. E agora vamos mostrar aqui para vocês no caso da put. Tá? Então aqui vendo aqui as puts da Petrobras, tá? Aqui lógico que é complicado de ver porque o mercado aqui está fechado, né? Então esse último preço aqui nem sempre representa aqui a verdade e a gente está muito longe. Então ocorreu aqui recentemente o último vencimento, a gente está longe aqui do próximo vencimento. Isso aí faz com que as opções fiquem caras, né? Então por exemplo essa opção aqui, essa opção no strike 38,52 com a cotação atual de 37,52. Então a gente observa aqui que de valor intrínseco essa opção ela tem 80 centavos e ela está custando 3,25. Então muito cara aí, o valor intrínseco dela está muito alto. Mas vamos aqui para a gente poder fazer a título de exemplo. Então se eu tivesse vendido 1000 opções desse strike aqui 38,52 e tivesse que comprar agora, lógico que isso aqui é bom fazer mais próximo lá do vencimento, mas se eu tivesse que comprar agora aqui e fazer a rolagem no mês seguinte, observe que eu receberia aqui um valor, tá? Então eu pagaria 3,25 e venderia por 3,52, estaria lucrando aqui 27 centavos. Então eu ganharia para fazer essa rolagem. Se eu quisesse fazer a rolagem diminuindo o strike, então de 3,52 eu quisesse jogar aqui para 37,77, por exemplo, tá? E aí com isso daqui eu botaria o strike mais próximo do valor da ação e aí eu diminuiria a minha probabilidade dessa opção ser exercida, porque qualquer movimento aqui, um pouquinho que essa ação suba, essa opção aqui, ela acaba virando pó. Então observa aqui que nesse caso, se eu vendi 1000 opções nesse strike 38,52, quer dizer que eu tenho aqui de caixa, né, ou de garantia, R$ 38.520. Se eu dividir esses R$ 38.520 pelo esse novo strike de 37,77, eu consigo aí vender, né, 1.019, quase 1.020 opções. Então, mantendo o mesmo risco, ou seja, o mesmo valor de garantias, 38.520, eu consigo baixar o strike e aumentar a quantidade de opções vendidas. Então, eu consigo vender aqui cerca de 1.020 opções, tá? Por 3,7, o que me daria aqui 3.131. Então, observe que 3.131 é o valor que eu iria receber, mas eu teria que pagar 3.250. Então, eu ficaria aqui cerca aí ficaria aqui um valor aqui, né? Vamos dizer assim, de prejuízo nessa rolagem. Lógico que provavelmente quando eu vendi essa opção aqui, eu recebi um valor bem maior do que essa diferença, mas isso aqui também serve para alertar, que é aquilo que eu já falei, que no caso das rolagens de put, nem sempre eu recebo. Então é mais, quando eu fizer a venda de put, eu tenho que levar também isso daí em consideração. E aí, para a gente finalizar aqui como conclusão, é bom a gente deixar bem claro que embora tenha essa alternativa de você fazer a rolagem, de você postergar aquele seu compromisso, aquela sua obrigação, seja de comprar uma ação ou seja de vender uma ação, quando você faz uma operação vendida, você tem que estar sempre em condições de arcar com aquele compromisso. Então, mesmo que tenha essa situação da rolagem, às vezes se esse movimento da ação for muito brusco, vai ser muito inviável você fazer essa rolagem e aí às vezes é melhor você deixar ir para exercício. E aí é importante que você tenha ação para poder vender, para poder entregar, caso você tenha vendido a call. E é importante que você tenha o capital para você comprar ação, caso você tenha vendido a put. Então sempre opere de forma coberta, isso vai te dar uma tranquilidade muito maior, até mesmo para poder escolher o melhor momento de fazer essa rolagem. Porque quando você está descoberto,
você vai sentir uma agonia, vai passar um calor muito grande e pode ser que você faça essa rolagem e que acabe te desfavorecendo aí, tá ok? Então é isso daí, bora crescer, até a próxima!